irmãos? Você está feliz? Está feliz com Jesus, irmão? Amém? Dá um glória aí. Ô, glória a Deus. Amém? Eu estou muito feliz, irmãos, porque Jesus me salvou. Tenho certeza que Jesus também salvou a sua alma. Que maravilha. O Senhor, irmãos, Ele sempre fala através da sua palavra. No livro de Hebreus, o capítulo 1 diz assim, que Deus falou aos homens através dos profetas. Eles falaram aos pais, né? No passado, Ele falou através dos profetas. E que agora, hoje, Ele fala através de seu Filho Jesus Cristo. Que bênção, né? Maravilha. Eu gostaria de trazer uma reflexão muito simples, mas muito abençoadora. Eu tenho pedido a Deus para nos dar algo assim, muito fortalecedor e da mesma maneira muito simples também, porque nós sabemos que as coisas de Deus são simples, mas são profundas, né? Você que está no seu lar aí, nós agradecemos você seja muito abençoado, tá? Nós amamos muito a palavra do Senhor e, em consequência, amamos muito vocês, porque são especiais para Jesus, são especiais para a igreja de Jesus Cristo, porque foi com esta finalidade que Jesus fundou a sua igreja, com um propósito maravilhoso. Eu gostaria, o nosso amado já orou, né? Apresentou a Deus. Gostaria que vocês, a igreja, em casa também, nós queremos saudar as nossas irmãs, né, que estão em casa, que estão com a idade, né, mas já está ficando bem tranquilo, né, graças a Deus. Deus abençoe vocês, a cada família, obrigado, a cada família de Santa Cruz, do bairro Santa Cruz, da cidade de Juiz de Fora, né, nós agradecemos a Deus por essa cidade maravilhosa que Deus tem nos dado, né? Deus tem abençoado muito esta cidade. Nós queremos que você, em breves palavras, tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração de uma forma bem especial. Gostaria que os nossos amados abrissem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Se você não tiver a sua Bíblia agora no momento, não tem problema, você pode acompanhar. Eu creio que a irmã do multimídia vai estar nos ajudando também para colocar ali na tela, né? Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, eu quero ler com os irmãos alguns versículos, até onde o Senhor nos orientar. Irmãos, Deus tem falado muito ao meu coração, ao coração de alguns irmãos que eu tenho encontrado. Eu creio que você, nesta noite, eu creio que Deus vai fortalecer seu coração, Deus vai fortalecer as suas convicções, de Jesus Cristo, as suas convicções do Espírito Santo, as suas convicções das promessas de Jesus. Tenho certeza, é para isto que existe a palavra. Então leremos. Livro de Atos dos Apóstolos, foi escrito pelo Dr. Lucas, né? Bacana, Dr. Lucas escreveu o livro de Atos. Nós temos um Luca aqui agora, né? Membro da nossa igreja. Luca, é italiano, né? Luca, italiano, Luca, né? E temos aqui o Dr. Lucas, escreveu para a gente esses fatos bíblicos. Diz assim, o primeiro versículo, Atos, né? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer,
mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis convicções e provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, que de mim ouviste, né? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles que, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O 9: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Versículo 10: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Amém, irmãos? Até o versículo 11? Amém? Glória a Jesus. Irmãos, esse início, esse tratado foi um documento escrito a um homem chamado Teófilo, um dos historiadores, um dos oficiais, um dos estudiosos, uma das autoridades de Jerusalém. Então, um documento escrito por Lucas. E nós vamos observar que aqui está se tratando da ascensão de Jesus. Ascensão é subida até os céus, né? E nós vamos também observar que Jesus, ele fez promessas. Jesus, nós sabemos que a Bíblia fala que Deus, ele é Espírito. E a Bíblia fala que Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Nós não conseguimos ver Deus, mas os homens daquela época, a partir do primeiro século, do primeiro ano, do ano 1, né? Ele esteve no meio de nós. A Bíblia fala que Jesus, ele sendo Deus, deixou a sua glória, encarnou e veio habitar entre nós, através de um milagre. Foi concebido pelo Espírito Santo. Eu gostaria de trazer à memória dos meus amados, porque não é fácil a gente falar sobre Espírito, falar sobre Deus. Eu quero dizer que Jesus, ele é a imagem visível de Deus.
E a Bíblia fala que assim como Ele é, nós o veremos. Vamos observar, o Espírito Santo, Ele é Deus, o Espírito Santo, Deus é o Espírito Santo é Deus. Nós aprendemos biblicamente sobre as pessoas da Trindade, um Deus, e as três pessoas, as suas dispensações, eles respeitaram as suas dispensações, Deus o Criador, Jesus o Salvador, o Espírito Santo o Consolador. Espírito Santo é Espírito, nós não vemos. Jesus disse, é necessário, Ele disse, dizendo para a sua igreja, para os discípulos, é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo venha, para não estar somente entre vós, mas para estar dentro de vós, amém, irmãos? Eu pergunto você, não tem jeito de eu pegar uma pessoa e entrar dentro da outra, existe jeito? Jesus disse, é necessário que eu vá, para então, que o Espírito Santo, Ele venha. Então, nós vemos que Jesus, Ele glorificou a Deus, Jesus veio para glorificar o nome de seu Pai, Jesus veio para glorificar o nome e implantar o reino de Deus aqui na terra. E eu quero dizer para você, que esse reino, ele não é visível, hoje esse reino, ele é invisível, ele está dentro de cada um, e esse reino não terminou com a subida de Deus, de Jesus para o céu, porque Ele, a Bíblia vai nos mostrar, que Ele falou, vocês não podem ficar sozinhos, a palavra do Senhor nos assegura, e o Espírito Santo, irmãos, Ele está dentro de nós, para glorificar Jesus, amém, irmãos? É por isso que Ele não manifestou antes, Ele veio para glorificar Jesus. Não é fácil falar sobre a Trindade, mas eu vou me ousar aqui. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um só Deus. Imaginem um triângulo, essa ponta é Deus, essa outra ponta de cá é Deus, essa de cá é Deus. O triângulo sem uma ponta não é um triângulo. O Espírito Santo, Deus sem o Espírito Santo não é Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Vamos mais ainda profundo, de uma forma muito simples. Vamos pegar aqui exemplos simples, porque Jesus pegou exemplos simples. Por que nós não podemos, né? Jesus falou por parábolas, muitas coisas simples. Vamos falar do ovo? Vamos falar? O que tem no ovo? Tem a casca, mais o quê? Tem a clara, mais o quê? A gema. Tá, e são 3 ovos? São 3 ovos? Um ovo. Porque a gema, se não tiver dentro do ovo, o ovo está com defeito. E Deus é perfeito. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos ver mais um exemplo? Vamos pegar o gelo, vamos pegar a água, né, Jessi? Sempre fala, né? A água, o gelo é água, em forma sólida. O vapor é água, em forma, né, como é que fala? Gasosa, não, em forma vapor. Mas o gelo não tem a mesma composição da água. Vocês estão entendendo? Levante a mão, por favor. Vocês vão entender, porque tem uma confusão sobre a Trindade, mas são eles na mesma essência, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos falar agora da última, o sol. O sol, a luz e o calor. Não existe o sol se não tiver a luz. Ela pode até estar com as nuvens ali, mas o sol tem luz. Não existe o sol sem o calor, existe? Então assim é a Trindade que nós aprendemos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas na verdade, eu creio,
Deus é Espírito, Deus é luz, e a Bíblia fala que o Senhor Jesus deixou a sua glória, a sua majestade, e ele, ao retornar, ele disse: ó Pai, dai-me novamente aquela glória que eu tinha contigo. Eu tenho certeza que nós vamos ver lá na glória Jesus com as mãos furadas, e vamos ver a luz de Deus nele, e o Espírito Santo fazendo este vínculo entre eles. Amém, irmãos? Amém, glória a Jesus, que maravilha, né? E vamos ver as mãos de Jesus furadas mesmo, né? Então, irmãos, ao longo do livro de Atos, nós vamos aprender sobre a natureza da igreja, o princípio da igreja. Eu quero ir bem devagarzinho para os irmãos entenderem. O princípio da igreja, assim como aquelas pessoas, elas eram pessoas frágeis, igual você, igual a mim, eram pessoas limitadas, igual a nós. Eu quero dizer que aquelas pessoas revolucionaram o mundo. Vocês sabem por quê? Porque Jesus falou: olha, eu vou para o Pai, repetindo, eu vou para o Pai, mas vocês vão receber algo dentro de vocês, que vai dar autoridade a vocês, vai dar sabedoria, vai dar entendimento, vai dar para vocês o temor, e vai dar a vocês conhecimento também do Pai. E a Bíblia nos fala, irmãos, que Jesus, após a sua ressurreição, ele ficou 40 dias na terra, num corpo já ressurreto, não era espírito, não era fantasma. Jesus, num corpo ressuscitado, ele está sentado, a Bíblia fala, à direita de Deus Pai. Ele está sentado da mesma maneira que nós lemos aqui, que ele, ao ser ascendido ao céu, levado ao céu, aquela multidão estava olhando, e dois varões disseram assim, olhou para baixo e viu o pessoal, Galileu, o pessoal da Galileia: varões galileus, por que estáis olhando para os céus assustado? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. Amém, irmãos? Olha que bênção para a nossa fé. Nossa fé não é vazia, nossa fé não é furada, nossa fé é em convicções. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele voltará. Olha que bênção, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. E agora, irmãos, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele sabia que nós, sem o Espírito Santo, nós ia naufragar. Sabia? Nós falamos quarta-feira que os discípulos de Jesus, antes de serem cheios, eu quero, irmãos, que você leve esta palavra no coração, que sem o Espírito Santo nós não vamos. Sem o Espírito Santo eu vou ser um crente religioso. Sem o Espírito Santo eu vou ser um esquentador de banco. Esses discípulos negaram Jesus, mentiram, brigavam entre eles, antes deles receberem o enchimento do Espírito Santo. Há uma confusão do pessoal aí sobre isso. Não adianta ser cheio do Espírito Santo e fazer e chegar lá fora não ter um testemunho. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida de transformação. Igual João disse: não ameis o mundo, que foi falado aqui, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Irmãos, não tem como fugir da palavra, não, irmãos. Não tem como, não. Os discípulos, um traiu o que nós dissemos, outros fugiram, outro mentiu, outro negou. Depois, irmãos, que eles foram cheios do Espírito Santo, eles não tiveram mais dúvida de nada. Não tinham insegurança com relação à ressurreição de Cristo, não tinha dúvida, não tinha incerteza, muito pelo contrário, aqueles homens não teriam arriscado as suas vidas. Eu duvido se você arrisca a sua vida por uma dúvida. Eu duvido se você entregaria a sua vida por uma coisa duvidosa. E a Bíblia fala que aqueles homens se entregaram a sua vida, porque eles viram o Cristo ressuscitado.
e foram cheios do Espírito Santo. Nós precisamos desse revestimento do Espírito Santo. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu estou batalhando, estou esforçando, estou falando, Senhor, tem misericórdia da minha alma, tem misericórdia, encha-me do Espírito Santo, porque senão nós não aguentamos. A Bíblia fala que o pecado rodeia, o pecado está tão perto querendo nos tragar. Interessante, só para vocês terem ideia, irmãos. Oh Jesus, antes da ressurreição de Jesus, os seus membros, os seus discípulos, esqueceram da promessa. Eu não sei se você tem esquecido da promessa de Deus aqui, ó. Não é de que alguém profetizou para você, não, porque tem muita carne aí por aí afora. Eu quero dizer, se você tem escrito da promessa de Deus da Bíblia. Ah, porque a irmã profetizou na minha vida que eu vou arrumar um casamento. Não, vamos lá na palavra do Senhor. Deus até fala, Deus pode usar os profetas. Deus usa, mas não deixa se levar muito não. Deus usa, Deus pode levantar um profeta ali, nós cremos nisto. Mas tem muita gente no mundo lá, jogado fora por causa dessas coisas erradas, de coisas da carne. Eu digo para você, Deus tem feito muitas promessas, e aqueles discípulos esqueceram. A Bíblia fala que Jesus morreu, foi sepultado. Sabe o que aconteceu? Os discípulos esconderam todo mundo. Sabe quem é que estava lá na crucificação? Só João que estava lá, o resto, peneirou. Sabe quem é que lembrou, irmãos? Temos que ter muito cuidado. O soldado romano, os ímpios, lembrou. Eles foram lá no César, lá nas suas autoridades, falaram assim: olha, lembra que aquele homem que foi crucificado, chamado Jesus, lembra o que aquele homem disse? Que ele ressuscitaria no terceiro dia? Você está entendendo, irmã Marlene? Vai entendendo aí, professora, Então, irmãos, aqueles soldados que crucificaram Jesus, aqueles soldados que agora levaram e colocaram Jesus lá dentro da sepultura, era do tipo uma oca, um buraco na pedra. Sabe quem que lembrou? Que ele falou que ressuscitaria ao terceiro dia? Soldados ímpios. Eu digo para você, a igreja tem se esquecido das promessas de Deus. Muitos lá fora até têm lembrado, só não tem compromisso com o Senhor Jesus. Aqueles homens disseram: olha, nós precisamos de passar uma argamassa, né? Na época não era outro produto, para selar a pedra. É porque a sepultura era do tipo assim na parede, e botava um pedrão assim, e passava um cimento, né? Eu não sei qual era o material lá da época, selava aquela pedra. Eles lembraram que Jesus tinha dito, mas os discípulos não lembravam, todo mundo correu. Sabe por quê? Porque ainda não estavam cheios do Espírito Santo. Se eu não tiver cheio do Espírito Santo, eu não vou lembrar das promessas, eu vou correr de medo. O mundo vai me pegar, o mundo vai me agarrar, a dúvida vai me pegar. A Bíblia fala que não adiantou nada, né, irmão? Botar cimento, nada, né? Que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Que maravilha, né? História, Bíblia. Agora, aqueles homens tiveram a sua vida mudada. Eles não se arriscariam, irmão. Eu não arrisco nada duvidoso, irmão. Não arrisco. Agora, se eu tiver a certeza, eu arrisco. Se eu tiver a certeza, eu arrisco. Se você tiver dúvida, não arrisca. Não, mas se tiver certeza, você pode ir. Se você tiver a convicção que aquilo vai dar certo, e que aquilo, a sua fé alcançou aquilo, você pode ir sem medo. Mas se tiver com medo e com dúvida, não. Não vai não. E a Bíblia fala, irmãos, que depois que o Espírito Santo, eu acredito que o Senhor até adiantou, né?
Quando Jesus, ele ressuscitou, ele foi até onde os discípulos estavam escondidos, e ali a Bíblia fala que Jesus soprou-lhes o Espírito Santo, né? E a partir daquele momento, e o Senhor Jesus ficou os 40 dias ali ensinando eles sobre o reino dos céus. E aqueles homens, irmãos, eles enfrentaram prisões, apedrejamento, martírio. Nós estamos dodói. Qualquer coisinha, meu namorado me abandonou, eu não vou mais na igreja. Irmãos, lembra exemplo desses grandes homens de Deus? Foram apedrejados, martirizados, rejeitados. O Evangelho de Cristo é genuíno. E aqueles homens, eles sofreram espancamentos, você vai ver. Muitas das vezes eu estou em momento de dificuldade, eu estou lamentando. Os irmãos vão encontrar na Bíblia, em Filipenses, aqueles homens, os dois servos do Senhor, foi Paulo e Silas, irmã Diara, eles foram aprisionados, porque tinham expulsado um demônio de uma mulher que estava, expulsado o demônio de uma mulher com espírito de adivinho, e ali prejudicou os caras que estavam ganhando com aquilo, mandaram aprisionar eles, para matar, amarrou os pés deles lá no tronco, lá na cadeia. Muitos conhecem a história, é muito antiga, a história bíblica, e sabe o que eles faziam à meia-noite? O Ronaldo não sabe não. Você sabe o que faziam à meia-noite? Orava e cantava, irmã, com as pernas amarradas, com o corpo tudo machucado, a perna amarrada. O que é que nós fazemos à meia-noite, na hora da nossa luta? Lembra desses homens aqui? Esses discípulos? Eu tenho certeza que você estiver cheio do Espírito Santo, a convicção, Senhor, eu quero morrer por Ti, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero andar com a roupa decente, eu não quero ser lascivo, eu não quero prostituir, Senhor, eu quero dar testemunho de crente, eu quero ser igual aqueles discípulos. Hoje eu quero ser igual Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, não dá certo. A igreja de Cristo não pode misturar. Nós estamos fazendo um panfleto, doa em quem doer. Você quer morar no céu? Está escrito aqui, ó, aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Ou eu vou rasgar a Bíblia, porque o teólogo interpreta desse jeito, ele interpreta, mas o Espírito Santo, desde criança, me fez entender isso. Então rasga a Bíblia. Os que praticam essas coisas, que amam essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Ou rasga a Bíblia, então, e vai arrumar outro livro. Eu falei para algumas pessoas, não importa se nós vamos ficar com meia dúzia ou com 1 milhão, mas que serão servos do Senhor, porque o mundo está cheio de show. O mundo está cheio de show. Show tem para todo lado. O que o Senhor está procurando em nós, verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Você quer ser abençoado, cheio do poder, viva uma vida de comunhão com o Senhor. Chore aos pés de Jesus. Senhor, eu vou sair de casa agora, como é que eu estou? Será que alguma mulher vai me desejar sexualmente? Senhor, meu coração está com inveja do carro do irmão Gessi. Repreenda isto. Senhor, a minha mente está com pensamento de prostituição. Encha-se do Espírito Santo, que você vai ver que bomba você vai ser na mão do Senhor, uma dinamite, para você abençoar o seu pai, para você abençoar o seu esposo, para você abençoar a sua casa, para você abençoar no seu trabalho. Você precisa de pegar exemplo dos discípulos de Jesus, homens que deram a sua vida, choravam, viviam debaixo do temor do Senhor e da lei do Senhor. Não adianta, irmão, se nós ficarmos com meia dúzia não tem problema, mas os que estiverem aqui vão ouvir a palavra, e palavra de salvação, palavra que vem do céu, em nome de Jesus. Eu quero que quando Jesus voltar, nós vamos subir para o céu juntinho, mas que a palavra tem que ser falada. Não adianta você vir na igreja, eu vim para poder enganar o Senhor, não, porque ninguém engana o Senhor, né? Então, irmãos, aqueles homens foram cheios do Espírito Santo, eles não tiveram mais dúvida de nada, eles se tornaram homens destemidos, homens que não negavam Jesus por nada. Agora nós estamos na época da graça. Aqueles homens viviam a graça,
não era mais a época da lei, eles estavam vivendo a graça de Cristo, o amor, a liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo, que é diferente de libertinagem, né? Liberdade em Cristo é você olhar para um copo de cerveja e você falar: isso vai me fazer mal, eu vou tomar um golinho de água, que é muito mais importante. É você olhar para uma droga e você falar: isso aqui é porcaria, isso vai me consumir, vai acabar com a minha vida, com a minha família, com a minha moral, com a minha integridade, essa porcaria. Eu prefiro mais chupar um pirulito. Isso estar cheio do Espírito Santo, porque senão você não vence. Não vence. Nós precisamos de a cada dia, para a gente vencer, a gente tem que se encher do Senhor. Se encher do Espírito Santo é maravilhoso, irmão. É só você agradar o Senhor. E o Senhor Jesus falou para aqueles homens, né? Depois que ele foi assim, subiu, né? Antes dele subir, ele falou: vocês ficam em Jerusalém, tá? Porque eu vou enviar o Espírito Santo. E vocês vão ter muito poder, muita força para vencer. Porque o Espírito Santo, irmãos, a gente não vê ele. E ele pode ficar dentro de nós, porque ele é um Espírito. Jesus não podia, porque Jesus era um corpo, né? Então agora, Jesus está dentro de nós através do Espírito Santo, porque eles são um só, é o mesmo Deus. Amém, irmãos? E veja só, irmãos, que maravilha, o que acontece com o homem cheio do Espírito Santo? A Bíblia fala de um diácono chamado Estevão. A Bíblia fala que era um homem cheio do Espírito Santo, João. E aquele homem, ele foi fazer um discurso lá, ele foi chamado perante as autoridades, irmãos. O homem começou a abrir a boca, irmãos, só saía palavra bíblica, só falava a coisa de Deus. E os homens foram e acusaram ele lá, e daqui a pouco ele foi levado lá para a praça e foi apedrejado. Um diácono cheio do Espírito Santo. Eu vou encerrar essa palavra, eu não vou estender mais, irmãos. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai direcionar esse momento. 2 momentos que eu queria trazer aqui à memória dos nossos amados irmãos. Olha que coisa linda. O primeiro momento eu quero dizer sobre esse homem, né? Ele foi apedrejado, irmãos. Depois você leia aí, Atos é um livro maravilhoso, tá? Atos dos Apóstolos, onde a igreja, ela iniciou. E esse diácono, Estevão, né? Ele foi levado lá para a praça, irmãos, ele foi apedrejado. Apedrejado porque as autoridades viram que ele tinha muita sabedoria de Deus. Se você tiver a sabedoria de Deus, se o Espírito Santo, ele habitar dentro de você, se o Espírito Santo habitar dentro de você, você vai ter sabedoria de Deus. E as pessoas vão até vão te querer apedrejar. Os governos vão querer te apedrejar. E a Bíblia fala que tinha ali, irmãos, eu queria trazer à sua memória, um homem que participou ali dando o testemunho do que acontecia, chamava Saulo, que depois foi Paulo. Ele testemunhou ali aquela situação, e ele não tinha tido um encontro com Jesus. E depois aquele homem teve um encontro com Jesus. E aquele martírio de Estevão ali, mexeu muito com o coração de Saulo, de Paulo. Eu não sei se você está sofrendo algum martírio, alguma perseguição por causa de Jesus. Não é perseguição porque é coisa errada que você fez, não. Eu falo perseguição por causa de Jesus, porque a Bíblia fala que por causa do nome de Jesus nós seríamos perseguidos e até levados à morte. Eu não sei se você pode estar sofrendo alguma perseguição, mas eu falo, se você estiver sofrendo alguma perseguição por causa do nome de Jesus, vai dar muito fruto. Vai dar muito fruto. Mas se não estiver sofrendo perseguição, temos que analisar. Porque Jesus disse que nós sofreríamos perseguições por causa do nome dele. Se eu estiver em comunhão com o mundo, eu não vou ter perseguição nenhuma, porque o rio está descendo e eu estou descendo também, ó. Vamos embora, né? O rio está descendo. Mas se você nadar ao contrário da correnteza, você vai sofrer perseguição. E ali a palavra do Senhor fala, irmãos, em Atos 7:56, naquele momento que aquele homem estava sendo apedrejado, Estevão, ele olhou para o céu, e a Bíblia fala que ele
viu os céus abertos. Olha que bênção, irmão. Estevão sendo apedrejado, morto, morrendo, ele olhou para os céus. A Bíblia fala que ele viu os céus abertos e viu Jesus à direita de Deus Pai. Atos 7:56. Se eu conseguir abrir rapidinho, eu quero ler para os irmãos. Atos 7:56. Atos 7:56. Olha só, irmãos, o que diz, né? E disse: eis que vejo os céus abertos. Olha só, irmãos, e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Ele sendo apedrejado, irmão, sendo morto por causa dele não negar a Cristo, ele olhou para o céu e viu Jesus. Aqui está no versículo 57, ele viu Jesus. Que maravilha, né, irmãos? No 56, ele viu os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. Olha só que bênção, ele viu Jesus, né? Que maravilha, né? Ele foi encontrar com Jesus. Eu gostaria também de deixar para os irmãos aqui sobre a importância do Espírito Santo. Veja só, irmãos, eu quero dizer para vocês que é maravilhoso. Ele dá poder para a gente. Vocês querem ver? Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. A Bíblia fala que ele é inteligente, ele é o consolador, ele chora, ele fala que ele chora diante de Deus com gemidos inexprimíveis por nossa causa. O Espírito Santo nos defende. As nossas orações saem erradas, ele chega e corrige diante de Deus. Mas eu quero só dar um exemplo que talvez vocês ainda não conseguiram ler, né? A igreja, no dia do Pentecoste, como a gente disse na quarta-feira, era um dia de festa em Jerusalém. Sabe o que aconteceu? Tem um versículo que eu não marquei, mas tem um versículo que diz o seguinte, que as nações do mundo inteiro estavam lá. Então estava o mundo inteiro lá, mesmo que tinha uma pessoa lá da Ásia, tinha. Se tivesse duas lá da Grécia, tinha a pessoa do mundo inteiro. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ali estava nascendo a igreja. Aquelas pessoas que estavam dentro do cenáculo, simplesinho, irmão, não sabia nem falar a língua deles mesmo, né? Judaica, né? Direitinho, igual nós, assim que a gente fala meio errado, nós vai, nós vem, né? A gente fala meio errado. Eles também, o cenáculo cheio daquele povo, irmãos. Para você agora, você pode falar assim: eu não sei nada, eu sou assim fraquinho, eu não estou conseguindo vencer, mas Deus está nessa noite aqui para te encher e para te dar poder. Deus deu poder àquelas pessoas, sabe para quê, irmãos? Para você entender depois, se ler lá em Atos. Aquelas nações saíram dali, tinha grego, tinha do mundo inteiro, eles falaram a língua deles. Um exemplo, se eu não sei falar grego, o Espírito Santo me usava em grego para falar para a nossa irmã que é da Grécia. O Espírito Santo usava aquela pessoa, vamos pegar a nossa língua aqui, a gente não sabe nem o português direito, me usando para poder falar em hebraico para nossa irmã, me usando para poder falar em grego para nossa irmã, me usando para me falar em inglês para aquele irmão. O Espírito Santo, irmão, tem poder para fazer isto. Muitas das vezes você pode estar batalhando na sua casa e você não está alcançando resultado em qualquer área da sua vida, é porque falta poder para você vencer. E nesta noite Jesus está aqui para te encher desse poder. Mas tem uma coisa: recebe poder quem quer obedecer. Rimou, né, irmãos? Não tem jeito. Aqueles discípulos, aqueles homens fizeram um propósito. Há um versículo na Bíblia que fala que no momento que Jesus estava sendo ascendido, foi visto por mais de 500 pessoas, mas no dia do cenáculo só tinha 120, 20%. Eu quero estar entre esses 20%, você quer, irmãos? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Entre esses 20%,
120 estavam no cenáculo, foram cheios do Espírito Santo, e a vida daquelas pessoas nunca mais foram a mesma vida. Se você tem algo para resolver na sua vida, principalmente a sua salvação, aqueles discípulos agora, eles encontraram com a verdadeira convicção da sua salvação. Eles não negavam mais Jesus, morreram por causa de Jesus, porque estavam cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios naquele momento em que o Espírito Santo veio. E eu digo para você que não foi só naquele momento. A Bíblia fala, Jesus fala: eu estarei convosco até a consumação do século. Eu falo para você que Jesus, Ele está agindo na igreja, através da pessoa do Espírito Santo, até o final de todos os tempos. Amém, irmãos? A porta da graça está aberta. A porta da graça é hoje. Jesus está dizendo: eu quero ser uma bênção na sua vida, eu quero te dar vitória, eu quero te ajudar. Se você não consegue falar para o seu vizinho, eu quero falar na sua boca, usar, mas você precisa primeiro de se arrepender dos seus pecados e buscar um propósito com o Senhor, que Ele vai encher a sua vida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Aqueles homens não foram o mesmo. Eu falo para você nesta noite, se nós estamos aqui, eu tenho a certeza, assim como aqueles discípulos, eles não entregariam sua vida por uma mentira. Duvido quem entregaria sua vida por uma mentira, porque eles acreditaram, eles viram Jesus, eles presenciaram a verdade, e Jesus ensinou muito a eles sobre o reino de Deus. É esta a missão da igreja, é de anunciar o reino de Deus entre nós. Amém? Deus abençoe nossos irmãos. Vamos ficar de pé, para a glória de Jesus. Amém, irmãos? A pessoa do Espírito Santo é importante. Ele está agindo, Ele é o responsável, porque Jesus falou: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos não, tá? Porque sozinho não consegue não, Donizete. Não consegue não, sozinho não consegue não. Ninguém consegue sozinho. Mas eu digo para você abrir seu coração nessa noite. Eu não sei como é que está a sua motivação, mas eu te digo, esses homens entregaram sua vida por uma verdade, Jesus Cristo. E ali a igreja de Cristo começou, irmãos, estendeu pelo mundo todo, chegou até nós. Esse legado que foi entregue para aqueles 12 homens, estendeu até nós. Jesus chamou nós para sermos igreja dele, para sermos a coluna, para termos o Espírito Santo, para ser um canal de bênção na vida de alguém. Aqueles homens passaram a ser bênção depois que eles foram cheios do Espírito Santo. Tenho certeza. E como é que nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Ficando em Jerusalém, ficando na presença de Deus, reunidos. Hoje nós estamos muito crentes em casa, muito crente sozinho. Difícil. Hoje nós reunimos numa casa, tinha lá meia dúzia, 8 pessoas. Que maravilha, que alegria, nosso coração sai borbulhando, nosso coração sai fervoroso, querendo gritar para a rua fora, vendo aquele povo na rua, tudo sofrendo, e o nosso coração até borbulhando, um sol quente, e o coração borbulhando. Que maravilha, né? Que maravilha, que Deus possa abençoar vocês, que não deixem de buscar, não deixem, oração, reunião. O Senhor Jesus falou que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Está vindo uma mensagem aí de que não precisa ficar junto mais. Eu curto na minha casa, é uma mensagem diferente. O Senhor Jesus sempre pregou a união, logicamente com entendimento, com inteligência, com a consciência, né? Que vivemos dias difíceis e que precisamos de ser inteligentes, né? Mas não só por isso nós deixaremos de ser unidos. Amém, irmãos? Em Cristo Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Glorificado é o nome de Jesus. Que você leve essa palavra no seu coração. A mudança que teve no coração daqueles homens, Jesus quer fazer no seu coração em casa. Você que está aí no vazio, no ócio, você que está sem força para caminhar, você que não sabe mais o que fazer, está sem esperança, está sem força de família, sem força de vida, Jesus quer te encher do Espírito Santo. Se arrependa dos seus pecados, confesse a Ele,
A palavra fala que aquele que confessa e abandona, alcança misericórdia. Davi pecou. Davi disse: Senhor, não tire de mim a alegria da salvação. Não retire de mim o teu Espírito. Olha como que o Espírito Santo faz falta em nós. Nesta noite nós podemos orar e pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim. Encha-me do teu Espírito. Não retire de mim o teu Espírito, Senhor. Se eu ainda não tenho, Senhor, entra no meu coração, faz morada em mim, faz morada em meu coração. Você vai ver como a sua vida vai transformar. A sua vida será outra, você terá motivação, você vai chamar o irmão João para trabalhar para o Senhor, vai chamar a mim, vai chamar a irmã Marlene, vai chamar o outro, vamos trabalhar para o Senhor, vamos granjear, vamos para a casa de Deus, vamos cantar, vamos glorificar, vamos alegrar, e com certeza, sua vida vai mudar. Essa luz, esse Espírito de Deus vai estar incendiando a sua casa, seu pai vai ver a convicção sua. A Bíblia fala que a igreja se multiplicava a cada dia, uma pregação de Pedro, após a descida do Espírito Santo, 3.000 almas aceitaram a Cristo, arrependendo de todo o seu coração. O que está acontecendo com nós? Não tem jeito. Nós precisamos de encher do Espírito Santo, e esta igreja vai ser cheia do Espírito Santo. Aquele que quiser vai conseguir, em nome de Jesus, amém, irmãos? Você quer? Levante a sua mão. Eu quero ser cheio, para esse mundo subir nessa favela aqui e falar: Jesus te ama, meu querido, sai desse inferno, Jesus veio para te salvar, arrependa do teu pecado. Mas se eu chegar lá assim: você precisa, não, eu estou tão triste, sabe? Não, eu estou feliz porque Jesus me salvou. Ele quer salvar você também. Eu não sou mais bonito do que você. Precisamos, amém, irmãos? Irmãos entenderam? Maravilha. Está feliz, jovem? Ai, que bênção. Eu perguntei para ele: eu te conheço não, mas eu acho que eu conheço sim. Deus te abençoe, tá? Seja bem-vindo. Volte sempre os irmãos. Não deixa nós fazermos uma obra sozinho não, irmãos. Essa obra é sua, João. Essa obra é sua, Caleb. Sai do casulo, vão trabalhar. Jessi, sai do casulo. O Jessi está... Os irmãos aí, sai do casulo aí, ó. As nossas irmãs vão trabalhar para o Senhor. Irmão, passa rápido. Hoje eu vejo a minha mãe, tadinha, chorando. Eu já falei aqui uns dias que muitos irmãos não estavam. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha nele os maus dias e não tenha contentamento mais. Os dias difíceis vêm. Chegou para minha mãe e para o meu pai, que trabalharam muito. Minha mãe trabalhou muito para o Senhor. Hoje já não tem mais aquelas forças. Para o coração para o Senhor. Abre o coração. Fala: Senhor, eu me arrependo. Não importa o que você fez, não. O diabo está me acusando, repreenda ele, se arrependa hoje e tenha vida nova para a glória de Jesus. Vou chegar aqui mesmo. Você pode tirar a máscara. Senhor meu Deus, obrigado, Jesus. Senhor meu Deus, muito obrigado por essa palavra, o qual o Senhor ordenou sobre os nossos corações, ó Pai. Obrigado, Jesus, por dar o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Deus, por cada momento, o qual o Senhor nos dá a oportunidade, Jesus, de estar na Tua casa, de estar para ouvir a Tua palavra, para louvar o Teu nome, que só o Senhor mesmo, Jesus, para transformar, para dar graça, Jesus, a cada um de nós, ó Deus, transformando o nosso coração, seja onde a gente estiver, Senhor, na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso caminhar, Senhor, a transformação, que o Espírito Santo de Deus possa encher o nosso coração, Senhor, de alegria e de prazer, Senhor, estar nessa comunhão. Muito obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, glória a Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, aleluia, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a imagem do Deus invisível,
e as doces consolações do Espírito Santo seja com a amada igreja para todos sempre. Amém, irmãos? Amém. Uma boa semana para os irmãos, tá? Fortalecidos na graça do Senhor. Não saia sem dar uma saudação para o seu irmão, tá? Amém? Deus possa abençoar. Uma boa noite para todos. Glória a Deus. Aleluias. Deus.